Boa tarde, diário e pessoas do canal. Mando um abraço para quem for de Limeira. Bom, quando eu era pequeno fui com um primo buscar mangas. Depois de um tempo fomos tomar banho em uma poça de água próxima. Deixei minhas roupas de lado e junto a elas meu estilingue. Tudo estava tranquilo até que de repente algo apareceu atrás de uma grande rocha. Não era uma pessoa comum. Era uma criatura humanoide de tamanho mediano. Sua pele era de um verde lamacento, coberta por algo que parecia ser algas podres e pegajosas. Tinha os olhos completamente negros, sem pupilas, fixos e vazios. Senti meu coração parar por um segundo e meu primo ficou paralisado, tremendo, sem conseguir gritar. Vi ele recuar até quase cair na água, com os lábios entreabertos e os olhos arregalados, cheios de medo. Sem pensar, corri até meu estilingue e lancei uma pedra. Acertei sua barriga e ele gritou. Lancei outra, dessa vez na testa. O impacto o fez cambalear para trás e desaparecer entre as sombras. Não dissemos uma única palavra. Me vesti como pude, com as mãos ainda molhadas, e ajudei meu primo a sair da água. Não conversamos, apenas corremos. Corremos sem olhar para trás, sem respirar, até chegarmos à vila. Nunca mais voltei àquela lagoinha, e embora os anos tenham passado, às vezes ao fechar os olhos ainda volto a ver aqueles olhos pretos como a noite, me observando. Meu nome é Emanuel, sou taxista há mais de 40 anos e continuo dirigindo. Talvez não com o pique da minha juventude, mas continuo, porque francamente não tenho nada para fazer em casa. Minha esposa morreu há 2 anos com a doença que nos tirou muitos entes queridos. Parece irreal que o tempo tenha passado tão rápido, não acham? Como eu gostaria que ela ainda estivesse comigo, assim ela também poderia confirmar o que aconteceu conosco naquela noite. Enquanto voltávamos das férias, algo completamente assustador aconteceu conosco, mas sem dúvida salvou nossas vidas. Fomos avisados sobre algo que supostamente começou há vários meses. Para contextualizá-los, direi o seguinte. Como vocês já sabem, sou taxista e me verá regularmente no local de táxi onde trabalho. Também sou presidente de uma organização interna do nosso bairro. Então, como vocês podem imaginar, sou um dos que começaram neste lugar quando as ruas ainda não estavam nem pavimentadas e o bairro estava apenas começando a ser povoado. Já vivi muitas coisas nessa profissão, desde partos, doentes, comerciantes de drogas e tudo mais que você possa imaginar de bom e ruim. Nunca faltaram bêbados que tive que tirar do táxi com algumas pancadas por tentar ser esperto demais. Mas também houve casos que me partiram o coração e que me inunda de tristeza quando me lembro. Um dos casos que nunca esquecerei aconteceu muito depois de conhecer Margarida, uma pequena entusiasta que começou a encher de alegria minhas viagens. A conheci numa manhã enquanto pedia um bolo no quiosque, que normalmente fica a poucos metros da estação de táxi. Enquanto pedia meu café da manhã, observei uma jovem mãe empurrando uma cadeira de rodas, e nela carregava uma menina de pele branca, cabelos lisos na altura dos ombros e um sorriso incomparável. Da minha posição, observei que ela se aproximou da portinha que temos no local e segundos depois deu alguns passos para chegar ao primeiro táxi que estava na fila. E sim, era o meu. Então pedi ao atendente que se apressasse e colocasse meu café da manhã em uma sacola, para que no final da viagem eu pudesse comer onde quer que aquele destino me levasse. Peguei meu café da manhã e fui até meu táxi para cumprimentar aquelas 2 pessoas que mudariam minha vida. Eu disse, olá, e imediatamente ofereci minha ajuda àquela mãe para pegar sua filhinha e colocá-la no banco de trás. Abri o porta-malas e dobrei a cadeira de rodas para poder colocá-la no porta-malas e começar nossa jornada.
A mulher e eu conversamos um pouco e logo fiz a pergunta de sempre: para onde vamos? Aquela mulher me pediu para ir ao hospital oncológico. A partir daquele momento, senti um balde de água fria no corpo, pois sabia do que se tratava realmente. Esse hospital é conhecido por tratar pessoas com câncer em toda a região. Tentei não demonstrar a surpresa no rosto e liguei o carro para iniciar nosso caminho. Automaticamente, segundos depois, o rádio começou a transmitir a estação que sempre ouço. Fiquei em silêncio por alguns minutos, procurando uma maneira de iniciar uma conversa com aquela mulher. Porém, não foi necessário dizer uma única palavra, já que Margarida perguntou se aquele desenho que estava no meu painel era o Bob Esponja. Sorri e disse a ela que sim, que era o desenho animado preferido dos meus filhos. Ela imediatamente me disse que também adorava e que acompanhava sempre os novos lançamentos. Isso melhorou um pouco o clima e começamos a conversar sobre qual era o episódio favorito dela. O tempo passou enquanto conversávamos até que finalmente chegamos ao hospital. Liguei o pisca-alerta e estacionei por um momento em frente. Depois abaixei a cadeira de rodas e montei novamente para que ela e sua mãe pudessem continuar seu caminho. Nos despedimos, mas antes disso aquela jovem mãe me pediu o número do celular para que eu pudesse buscá-la em sua casa, assim evitando caminhar até o ponto de táxi. Dei-lhe o meu número, voltei para o táxi e comecei o retorno. Enquanto fazia isso, pensava em todas aquelas coisas que a Margarida sentia falta. Tipo brincar no parque, ir à escola, ter amigos e praticamente viver como uma criança normal. Tudo isso me fez engasgar quando comparei com meus pequenos filhos bagunceiros em casa. Sinceramente, foi muito difícil vê-la durante todo o processo. Com o passar dos dias, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era Maria, mãe de Margarida, solicitando uma corrida e perguntando se eu me lembrava dela, confirmando que se tratava das idas ao hospital oncológico. Como iria esquecê-las? Eu imediatamente disse a ela que me lembrava perfeitamente e anotei seu endereço para que pudesse ir buscá-las para irmos ao hospital novamente. Saí da base de táxis e cheguei na casa dela em poucos minutos. Ao fazer isso, percebi que elas já estavam me esperando na porta de sua casa, então estacionei às pressas, abri o porta-malas e repeti a tarefa da cadeira de rodas. Agora, um pouco mais confiante durante a viagem, Maria me contou que felizmente aceitaram Margarida para dar-lhe o tratamento que ela precisava. Até aquele momento, a jovem mãe não se abriu completamente comigo, por isso não me contou o que Margarida tinha. Mas de qualquer forma estávamos avançando. Aos poucos ela me disse que nos veríamos com frequência, pois marcariam consultas toda a semana. Isso foi bom para nós dois. Me ajudou a manter um prato de comida na mesa e, por outro lado, eu as carregava regularmente para que Margarida pudesse se curar e com o tempo recuperar a luz. Com o passar dos meses, porém, vi com tristeza as mudanças que o tratamento de Margarida causou nela. Seu corpinho começou a perder peso de forma assustadora e seu cabelo, sendo o mais lindo que já vi, aos poucos começou a cair. Cada vez que eu a pegava para colocá-la no banco de trás, a sentia mais leve e às vezes ela dormia durante toda a viagem. Ela não era minha filha, mas o que eu estava vivenciando ao lado dela partiu meu coração. Houve uma época em que eu praticamente passava o dia inteiro no hospital, esperando minha amiguinha voltar para meus braços, para poder sentá-la no banco de trás do meu táxi. Se foi difícil e doloroso para mim, não quero imaginar o quão difícil e triste deve ter sido para sua mãe. Quando Margarida saía do tratamento, em diversas ocasiões a vi fraca, cansada e sem vontade de conversar. Um dia a recebi com um pequeno presente para motivá-la a continuar. Ela me agradeceu com abraços e não esqueço seu lindo sorriso. Lembro que quando as coisas ficaram muito complicadas, Margarida chorou porque não queria mais entrar no hospital.
Ela disse que seus braços doíam e ela não queria mais as agulhas. Foram cenas muito difíceis, não só para a mãe, mas também para mim. Naquela manhã em particular, voltei para o meu táxi e peguei a figura do Bob Esponja que tinha no painel. Tirei, limpei um pouco e entreguei para Margarida. Eu disse a ela que o Bob Esponja a acompanharia lá dentro para que ela pudesse se lembrar de seu desenho animado favorito. Ela olhou para minha mão e sorriu para mim, garantindo que seria a última vez, porque não queria mais se sentir mal. Foi só assim que ela finalmente entrou naquele hospital para receber tratamento. Mas logo, algo que eu não esperava aconteceu. Naquele fim de semana, enquanto fazia uma corrida para um show que teria na região, recebi uma mensagem em meu celular informando que Margarida havia falecido. Isso me deixou paralisado e imediatamente senti uma pressão no peito com a notícia que tinha acabado de receber. Assim que deixei meus passageiros no seu destino, peguei meu celular e respondi aquela mensagem que sinceramente me deixou sem palavras. Com dor no peito, perguntei se haveria funeral ou missa de despedida da menininha. Maria, depois de um tempo, respondeu que sim, que gostaria que eu fosse e que ela me esperaria em sua casa. Casa essa onde realizaria o funeral. Aquele dia foi sem dúvida difícil para todos. Depois de tanto esforço, tanta vontade e apoio que lhe demos, o seu corpinho já não resistia. Da melhor maneira que pude, liguei para minha esposa e disse-lhe que a menina havia partido. Pedi que ela deixasse nossos filhos com minha sogra e que ela deveria se preparar para uma longa noite, porque acompanharíamos Maria em sua dor. Chegamos por volta das 8 da noite e já havia muita gente naquela casa. Passamos e, sem dizer mais nada, abracei Maria enquanto pelo canto do olho via a silhueta do caixão de Margarida. Eu não queria vê-la naquela situação, então esperei muito tempo para me despedir dela. Francamente, fiz isso só no outro dia. E foi então que meu coração se partiu em dois ao me aproximar do caixão branco. Através do vidro pude ver o rostinho dela, abatida por tudo que já havia passado. Mas o que me marcou foi ver que em suas mãozinhas ela tinha a figura do Bob Esponja que lhe dei pouco antes de ela entrar para o último tratamento. Isso foi algo que me quebrou e não consegui conter meus sentimentos naquele momento. Me despedi com aquela imagem e toquei o caixão com o carinho que passei a sentir por ela. Semanas depois começaram a acontecer coisas que até hoje não consigo explicar, mas posso compartilhar. Sempre pensei que todas as coisas estão infectadas pela nossa energia, seja ela boa ou má, e a pessoa que nos ajudou afirmou isso. Cerca de um mês depois comecei a me sentir um pouco cansado. Atribuí isso ao fato de que eu realmente passo muito tempo trabalhando e às vezes os serviços de táxi aumentam. Foi isso que pensei que estava acontecendo comigo, mas não era. É costume meu acordar cedo e aquecer o carro alguns minutos antes de ir trabalhar. Então, sem problemas, repeti a rotina do dia. Fiz algumas viagens e, de repente, a noite me surpreendeu. Peguei um trecho da rodovia que liga ao Lago Horizonte para encurtar o tempo e voltar à base. Pacientemente esperava pela última viagem ou voltar para casa, dependendo de como me sentisse. Como é comum nas rodovias, sempre tem alguém tentando te pressionar para ir mais rápido, e naquela noite eu ganhei um desses. Mas a verdade é que não me importei muito e continuei meu caminho, embora de vez em quando suas luzes machucassem um pouco meus olhos. E foi numa dessas ocasiões em que, ao me virar inconscientemente, pude ver um corpo que estava no banco de trás. Essa silhueta era muito parecida com a de Margarida. Tentei manter a compostura, mas meu coração começou a bater muito forte. Pensava sem parar como aquilo foi possível. Pelo que senti e pensei, tínhamos terminado bem. Olhei para a frente e quase imediatamente olhei para trás novamente, mas não havia nada. Abri um pouco a janela do táxi para tomar um pouco de ar e não voltei para a base. Fui direto para casa.
Enquanto minha esposa me servia o jantar, contei com ela o que havia acontecido comigo. Os pelos de seus braços se arrepiaram. A morte daquela criança era recente, não fazia nem um mês direito. Tentei me enganar dizendo que possivelmente foi o carinho que tinha por ela e que talvez minha mente estivesse me pregando uma peça muito ruim. Porém, as coisas não parariam por aí. Quando compartilhei isso com um colega taxista, ele me disse que às vezes os fragmentos das pessoas demoram pouco para ir embora. Elas vagam por seus últimos lugares não com a intenção de assustar as pessoas, mas sim para se localizarem e descobrirem que já não estão mais nesse plano. De qualquer forma, você vai entender que isso foi realmente assustador para mim. Algo anormal e completamente assustador. Principalmente porque se tratava de alguém que havia acabado de falecer. Alguém que era muito querida. A segunda vez que Margarida me assustou foi em casa. Como já vos disse, tenho 2 filhos, e normalmente o mais pequeno deixava os brinquedos por todo o lado. Naquela manhã, antes de abrir o portão para tirar o carro, enquanto caminhava até a porta do táxi, vi que jogaram a bola azul de um dos meus filhos. Aquela bola quicou levemente para onde uma bicicleta estava pendurada na parede. Porém, isso não foi a coisa mais chocante. Segundos depois, quando eu estava tentando pensar que talvez fosse uma rajada de vento, algo ou alguém impossível de ver, levantou a bola novamente para jogá-la na direção de onde eu estava. Isso fez meu sangue gelar às 5 da manhã daquele dia. Um colega me contou que naquela manhã cheguei ao trabalho bastante pálido, mas não contei nada a ele. A verdade é que fiquei o dia todo pensando em como ou por que isso estava acontecendo comigo. Ao voltar para casa e após tomar banho, enquanto comia, comentei o novo acontecimento com minha esposa. Ela imediatamente disse que não era mais normal e que precisávamos de ajuda. Eu disse a ela que não era grande coisa, porque repetiu que meu companheiro havia me contado sobre como eles demoravam para ir embora. Mas algum tempo depois me arrependi de não ter procurado ajuda. Cerca de 15 dias se passaram quando de manhã cedo comecei a ter pesadelos. Neles, Margarida estava como sempre no banco de trás e cantava uma música que não reconheço. No meu sonho senti que aquela melodia era muito triste, mas o que realmente começou a me assustar foi que a voz de Margarida aos poucos mudava para uma voz grossa e envelhecida, com eco, e que continuava cantando enquanto ria. Isso certamente me acordou e foi quando olhei para o lado e pude ver a silhueta dela parada na beira da minha cama. Gritei tão alto que acordei todos na casa. Assustada, minha esposa me perguntou o que estava acontecendo comigo. Ela acendeu a luz da cômoda e aquela sombra desapareceu. Acho que minha esposa começou a pensar que eu estava louco, mas assim que amanheceu fomos a um curandeiro. Foi lá que finalmente soube o que estava acontecendo. Supostamente Margarida não sabia que estava morta, e aproveitando que seu espírito poderia fazer o que não poderia em vida, ela tentou brincar e me acompanhar em meu percurso. Ela me visitou em meus sonhos, mas não só isso. Havia um espírito sombrio que queria tomar o seu lugar. É por isso que sua voz mudava para aquele som diabólico. Meu cansaço era porque ela estava apegada a mim e tirava minha energia para poder realizar suas manifestações ou atos de presença. Foi isso que aquele curandeiro nos disse naquela manhã. Ele pegou algumas velas, uma garrafa de álcool e desenhou uma cruz no chão. Então ele começou a explicar a Margarida que ela precisava ir até Deus. Sinceramente, pensei que ele só queria arrancar nosso dinheiro, mas tudo isso mudou quando acendi o fogo e comecei a sentir o perfume que Margarida sempre usava. Imediatamente senti um nó na garganta e sabia perfeitamente que ela também estava naquele lugar. O ritual terminou e o curandeiro disse que o espírito de Margarida havia ido para a luz. Pagamos um valor simbólico e saímos daquele lugar. Deixei minha esposa em casa e voltei ao ponto de táxi para continuar meu dia. Daquele momento em diante, nunca mais vi Margarida no meu táxi ou em casa,
mas tivemos um último encontro que salvou minha vida. Estávamos voltando de uma festa que aconteceu na casa de um amigo. Ainda não tinha terminado, mas eu já estava um pouco cansado. Meus filhos e minha esposa insistiram para que fôssemos à praia, já que ficava a 10 minutos de caminhada. Eu fui com eles ao invés de descansar, e acabei ficando ainda mais cansado de correr no mar. O pior de tudo é que naquela noite tivemos que voltar para casa para passar o dia 31 de dezembro com a família da minha esposa. Carregamos tudo no porta-malas do meu táxi e por volta das 9 da noite partimos. Como todos devem saber, nessas datas tendem a congestionar as estradas. Infelizmente para mim, que já estava cansado, escureceu e nem percebi quando adormeci. Sinto que foram alguns segundos, mas eu estava prestes a bater na traseira de um caminhão. Nesse momento lembro da imagem da Margarida correndo num parque e brincando com mais crianças. A garotinha corria em minha direção com os braços abertos e gritava para eu acordar. No meu sonho estendi a mão para abraçá-la e quando o fiz, ela gritou no meu ouvido para acordar. O som ensurdecedor daquele grito imediatamente me trouxe de volta. Abri os olhos e quase fiquei preso na traseira do caminhão. Pisei no freio e os pneus começaram a escorregar até sair da estrada. Perguntei-lhes se estavam bem e meus filhos apenas choravam. O resto é história, mas sei perfeitamente que Margarida salvou todas as nossas vidas. Não espero que acreditem em mim, mas tudo aconteceu do jeito que escrevi. Até hoje trabalho como taxista e Margarida nunca mais apareceu na minha vida. Há muitas coisas que não entendo sobre isso, mas todos os anos acendo uma vela para ela no dia em que ela foi embora, agradecendo por nos salvar. Muito obrigado por me ouvirem. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. História contada por Rafaela dos Santos. Faz uns 25 anos que eu encontrei uma daquelas pessoas que se dizem transformar em animais. Estava andando de bicicleta por um caminho de terra quando vi que a uns 10 metros de distância vinha em minha direção um cavalo. Pensei que esse animal fosse me forçar a sair do caminho e com sorte eu não furaria o pneu com alguma planta espinhosa. Me desviei um pouco da trilha para evitá-lo, mas quando olhei de novo com mais atenção, o suposto cavalo já não estava mais lá. Em seu lugar havia um homem. Gritei com o coração batendo na garganta. Ai, filho da mãe! Mas aquela pessoa nem sequer olhou para mim. Apenas continuou caminhando como se nada de anormal tivesse acontecido. Andou como se não tivesse acabado de se transformar bem diante dos meus olhos. Boa noite, comunidade. Me chamo Arthur Gutierrez e o que vou contar a vocês tem rondado minha cabeça por anos. Na verdade, desde que eu era criança, mas agora que tenho mais de 40 anos, é que se tornou ainda mais difícil de entender e até mesmo de aceitar. Isso aconteceu em uma casa entre os limites do estado do México e Hidalgo, num vilarejo pequeno rodeado por morros. É um daqueles lugares onde a escuridão da noite é total, o céu é cheio de estrelas e onde ainda se contam histórias antigas, de luzes que flutuam nos morros, de sombras e de lobisomens. Há muitas histórias de bruxas por lá também, mas o que mais se conta na minha família é o que aconteceu com o meu tio Mário. Eu tinha uns 8 anos quando ele chegou para passar alguns dias com meus avós. Disse que precisava descansar e que queria clarear a mente. Lembro que chegou calado, com uma mochila, e desde o primeiro momento parecia estranho, como se estivesse aéreo. Meus avós achavam que algo tinha acontecido com ele,
mas que ele não tinha coragem de contar, então deram tempo ao tempo. Ele passava os dias andando pelos arredores, quase sem falar nada, e sentava na calçada em frente à casa como se estivesse esperando algo. À noite jantava pouco, ia dormir cedo, e mesmo assim ninguém quis pressioná-lo. Diziam para eu não fazer perguntas, que era melhor deixá-lo em paz. Até que numa madrugada ele simplesmente não estava mais lá. Foi meu avô quem percebeu. A cama estava arrumada, a porta do quarto aberta, mas ele não estava em lugar nenhum. Saíram para procurá-lo, mas não tinha nenhum vizinho acordado. Um tempo depois, um senhor disse que o tinha visto subindo o morro, sozinho, sem casaco, como se não se importasse com o frio miserável que fazia. Então subiram para procurá-lo gritando seu nome. Procuraram durante dias, mas ele nunca voltou. Nunca soubemos mais nada. Esse desaparecimento foi um golpe duríssimo para a família. Não ter respostas, nenhuma pista ou carta, doía muito na mente. Se algo tivesse acontecido com ele, nem ao menos tínhamos um corpo para chorar. Isso é o pior que pode acontecer, quando se tem a chance de estar morto. O quarto ficou fechado e minha avó nunca deixou de esperar por ele. 30 anos se passaram, eu cresci, fui trabalhar em uma fazenda e só voltava de vez em quando ao povoado. Mas há pouco tempo, tudo isso voltou de repente. Foi um senhor de confiança quem disse, amigo do meu avô a vida toda. Ele tinha subido o morro para buscar lenha com seu bisneto. Já estavam descendo quando, ao dobrar por uma trilha, viram alguém sentado numa pedra, um homem sozinho. O senhor ofereceu ajuda, mas o homem disse que morava ali mais acima e que só estava descansando um pouco. O senhor ficou olhando para ele, pois tinha algo nele que parecia muito, muito familiar. Mas só quando já estava descendo de volta para o povoado é que se deu conta. Assim que chegou, foi direto à casa de uma das minhas tias e pediu por fotos do Mário. Minha tia, sem entender bem o motivo e muito assustada, procurou por elas. Num álbum havia fotos de um aniversário, alguns meses antes de Mário desaparecer. Ao vê-las, o pobre senhor quase perdeu a alma. Era ele. Acabei de vê-lo no morro, sentado numa pedra, igualzinho à foto. Não estou mentindo, estava como se vê aqui. Não envelheceu nem um dia, disse o senhor. Se consigo contar isso com tanta exatidão, é porque eu estava lá quando ele disse isso. Porque, por sorte, boa ou má, eu estava visitando o vilarejo. Lembro que fiquei sem palavras porque percebi que agora eu parecia mais velho que ele. 30 anos depois, ao ver a foto, se tudo isso for verdade, meu tio agora parece mais jovem que eu. Minha tia e eu subimos o morro, até o ponto exato que ele indicou. Mas é claro que não encontramos nada. Sigo me perguntando o que foi que ele viu lá em cima e o que foi que fez meu tio ficar. Me pergunto se ele ainda está vivo, se está preso ou se de alguma forma só aparece quando alguém que o conheceu ainda pode reconhecê-lo. Muitos acham que ele apenas se perdeu e que morreu por lá. Mas ninguém nunca encontrou uma peça de roupa, um osso ou uma cruz pelo caminho. Eu não sei o que pensar e me dá medo imaginar o que eu faria se o encontrasse. Se ele me perguntasse pelos meus avós e eu tivesse que dizer que o esperaram até o último dia de suas vidas, que perguntavam por ele até no leito de morte. Me dá medo só de pensar nisso. Meu nome é Michele Almeida, e numa noite eu estava tão mal, mas tão mal, que pensei seriamente em acabar com tudo. Supliquei a Deus por um sinal, algo que me dissesse que tudo iria ficar bem, ou pelo menos que eu não tomasse a decisão que rondava minha mente. Chorei até o amanhecer, e embora ao despertar eu me sentisse apenas um pouco melhor, tentei continuar com minha rotina.
Tentava não pensar demais no que havia sentido. Eu estava no ônibus ao meio-dia, cheio de gente. Estava sentada junto à janela, absorta, quando o vi. Estava descendo um anjo. Sua silhueta resplandecia, perfeitamente iluminada. Por um instante foi como se tudo ao meu redor deixasse de existir. O tempo parou. Não costumo ir à igreja e sempre acabo me afastando, mas aquilo me fez acreditar que realmente há algo além de todo esse caos que é o nosso mundo. Meu nome é Cooper, sou arquiteto e quero compartilhar algo que me aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava em obras em comunidades afastadas. É daquelas coisas que a gente se lembra de vez em quando e que depois, quando a noite cai, não consegue mais parar de pensar nelas. Isso aconteceu em 2015. Eu estava trabalhando em um projeto de uma escola e precisava supervisionar algumas áreas bastante remotas. Naquela tarde eu havia ido verificar uns terrenos na região de San Miguel Peras. Já eram mais ou menos 7 da noite quando comecei o caminho de volta. A estrada estava completamente deserta, a escuridão havia caído de vez e as árvores dos lados mal se mexiam com o vento. Eu estava dirigindo uma caminhonete com caçamba, daquelas bem comuns em obras, detalhe que será importante mais adiante. Depois de 1 hora dirigindo por aquela estrada, em um trecho onde já não se via nem casa nem luz, notei algo estranho à beira do caminho. Era uma coisa que parecia quase sair do meio das árvores. Olhei com mais atenção e vi que era uma menina, de talvez uns 10 ou 11 anos. Vestia um vestido branco, o cabelo era longo e nas mãos carregava umas flores muito bonitas. Flores essas que quase tocavam o chão, de cores muito chamativas. Nunca tinha visto algo assim e até hoje acho que nunca vi nada parecido. Quando freiei para olhar melhor, ela me viu e com toda a calma do mundo fez sinal com a mão. Fiquei na dúvida, mas como ela estava completamente sozinha e naquela região não é nada comum ver gente andando à noite, muito menos uma criança, decidi parar. Ela se aproximou do meu lado, abaixei o vidro e perguntei se precisava de algo. Ela me perguntou se eu podia levá-la, dizendo que a casa dela ficava a apenas 5 minutos. Logo ali depois do morrinho, foi o que ela falou. Eu sei do meu caráter, e nervoso com uma criança sozinha naquele lugar, disse que sim. Nisso percebi que ela já estava do lado do carona, como se tivesse dado a volta na caminhonete em 1 segundo. Eu nem ouvi os passos dela. Senti algo estranho, então disse que podia levá-la, mas que fosse na caçamba. Falei que quando quisesse descer, era só bater no teto da cabine que eu parava. E assim seguimos viagem. Eu tentava de vez em quando ver algo pelo retrovisor, mas estava tão escuro que mal dava para enxergar alguma coisa lá atrás. Passaram-se alguns minutos e de repente escutei os toques no teto, como combinado. Encostei o carro, abaixei o vidro do lado direito e perguntei se ela tinha certeza de que queria descer ali. Era só mato, não se via nenhuma luz e nenhuma trilha. Ela disse que sim, que a casa dela ficava logo atrás daquele morrinho e que dali ela seguia a pé. Antes que fosse embora, perguntei se podia comprar uma daquelas flores que ela carregava. Queria levar uma para minha filha. Eram muito bonitas e, repito, muito diferentes. Ela só me olhou e disse que não, que aquelas flores eram para enfeitar a casa dela. E então foi embora caminhando por entre o mato e a escuridão. Liguei o carro e assim que virei o morrinho pela estrada, vi que ali havia a entrada de um cemitério. Era um cemitério muito antigo, daqueles com portão de ferro moldado e cruzes tão velhas que já estavam quebradas. Era a única coisa que existia naquele trecho da estrada. Senti um arrepio nas costas, continuei dirigindo, mas a sensação de que algo muito estranho tinha acontecido não me deixou mais. Alguns dias depois,
Uma autoridade do povoado foi até meu escritório para revisar alguns avanços do projeto. Estávamos conversando e decidi contar o que me tinha acontecido. Quando descrevi a menina com as flores, ele ficou em silêncio. Depois que terminei, me perguntou se eu não tinha me assustado, porque, segundo ele, o que eu vi não era bom. O que eu vi não estava vivo. Disse que naquele cemitério estava enterrada uma menina que tinha morrido de forma trágica e que desde então, de vez em quando, alguém havia pedindo ajuda na estrada. Segundo diziam, os que deixavam ela subir acabavam sofrendo acidentes. Fiquei em silêncio porque não soube mais o que dizer. O que eu me pergunto é, o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta do carona? Se ela tivesse me dado uma daquelas flores? Porque talvez tudo isso sejam só histórias que se contam. E, na verdade, os acidentes acontecem com quem decide ignorá-la e a deixa lá à própria sorte, na escuridão da noite. E vocês, o que fariam se a encontrassem? Boa tarde, meu nome é Jorge e sou de Peruíbe. Uma tarde, minha esposa e eu saímos para dar uma volta na nossa moto. Era por volta das 6 horas, naquele momento incerto entre o dia e a noite, mas ainda não está completamente escuro. De repente vimos algo descendo do céu. Parecia uma câmara gigante, ou pelo menos foi isso que conseguimos distinguir. Caiu rapidamente como se algo ou alguém a tivesse soltado de uma grande altura. Paramos e olhamos ao nosso redor. Procuramos por todos os lados, mas não havia nada, nenhum objeto ou vestígio. Havia apenas o silêncio do entardecer. Até hoje não sabemos como explicar o que vimos, mas nós dois presenciamos, e foi totalmente real. Vou te contar. Não sou do tipo que se assusta fácil. Tenho mais de 20 anos dirigindo caminhões, e nesse trabalho você encontra de tudo. Tempestades, assaltos e estradas quase impossíveis de se passar. Mas o que aconteceu comigo há alguns anos ainda me deixa perturbado. Sempre que me lembro, sinto um arrepio. Era uma viagem normal, daquelas que você faz no automático. Eu estava transportando uma carga de bomba de óleo e água do interior de São Paulo para Maringá. Um trajeto que eu conhecia de cabeça. A noite estava tranquila e a estrada completamente deserta. Já tinha passado o trecho mais complicado do caminho e faltavam umas 2 horas para chegar. Mas, como sempre, o cansaço começou a me pegar. Não queria parar, mas sabia que seria perigoso continuar dirigindo assim. Decidi parar em um posto que vi ao longe. Não reconheci o lugar de imediato, mas também não me pareceu estranho. Ficava à beira da estrada, com um estacionamento pequeno, uma loja e 2 banheiros no fundo. As luzes amarelas estavam acesas, mas meio fracas, como se estivessem quase queimando. Estacionei, desliguei o motor e desci para esticar as pernas. O silêncio foi a primeira coisa que me incomodou. Não havia o barulho típico de outros caminhões, nem de um rádio ligado. Nada. Pensei que talvez fosse tarde demais e que todos já estivessem dormindo. Entrei na loja para comprar um energético. Precisava de algo para me manter acordado. Lá dentro havia um homem mais velho que eu, que mal levantou o olhar quando entrei. O rosto dele me chamou a atenção. Não parecia sério, mas o sorriso era... não sei como explicar. Incômodo, talvez. Era como se ele tentasse ser simpático, mas não conseguisse. No fundo da loja, 2 homens estavam sentados numa mesa. Não comiam, não conversavam, só ficavam ali, me observando de soslaio. No final, não tinha energético e acabei pegando um café. E o atendente me perguntou algo que me deixou pensativo. Você está sozinho?
Ri um pouco nervoso e respondi que sim. Ele me olhou por alguns segundos antes de me dar o troco, como se estivesse me avaliando. Não dei muita importância, mas já estava com uma sensação esquisita. Saí da loja com o café e fui para o caminhão. A primeira coisa que notei foi que a porta estava entreaberta. E olha, sou muito cuidadoso com isso. Sempre tranco bem as portas, especialmente na estrada. Pensei que talvez fosse o cansaço fritando meu cérebro, mas algo não fazia sentido. Olhei rapidamente dentro da cabine. E tudo parecia no lugar, mas aquela sensação de que alguém tinha estado ali não saía da minha cabeça. Decidi dar partida e seguir viagem. Mas enquanto me afastava do posto, comecei a notar coisas estranhas. Os espelhos laterais estavam ligeiramente desajustados, como se alguém tivesse mexido neles. Eu sempre ajusto os espelhos antes de sair, então isso não fazia sentido. Também senti um cheiro estranho na cabine, parecido com aquela catinga de suor, mas sabia que não era meu. Tentei ignorar e me concentrar na estrada, mas a sensação de desconforto persistia. Cada vez que olhava nos espelhos, parecia que algo estava errado. Em um deles, por um segundo, achei ver um reflexo que não era meu. Algo pequeno, como uma sombra que desapareceu imediatamente. Tinha quase certeza de que era o cansaço, então decidi parar no próximo posto para me acalmar. Quando cheguei, havia vários caminhões estacionados, o que me deixou mais tranquilo. Desci do caminhão, entrei no restaurante, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Havia um grupo de caminhoneiros conversando em uma mesa. Peguei meu café e me aproximei. Um deles me cumprimentou e começamos a conversar. Não sei porquê, mas senti que podia contar o que tinha acontecido. Falei sobre o posto, o atendente estranho e os dois caras que estavam lá sem fazer nada. Também mencionei a porta aberta e os espelhos desajustados. Quando terminei, o homem me olhou sério e perguntou exatamente onde era aquele posto. Expliquei o trecho da estrada e assim que o fiz, ele fez uma cara preocupada e disse algo. Esse lugar é conhecido. Não sabemos se é algo sobrenatural, mas não é um lugar seguro. Muitos motoristas que passam por lá desaparecem. Ninguém sabe ao certo o que acontece, mas há rumores de que não é coincidência. As pessoas que estão lá não estão por acaso. Outro caminhoneiro que estava ouvindo a conversa interveio. Ele contou que anos atrás, um amigo dele parou naquele mesmo lugar e nunca voltou para casa. Encontraram o caminhão dele dias depois, abandonado a quilômetros dali. A carga estava intacta, mas o reboque tinha marcas, como se alguém tivesse tentado entrar à força. Não soube o que pensar. Por um lado, tudo o que disseram fazia sentido, mas por outro parecia exagerado. Podia ser algo realmente estranho, fora do comum. Ou talvez fosse apenas um grupo de pessoas mal intencionadas, aproveitando a solidão da estrada. No entanto, nenhuma das opções me deixava mais tranquilo. Voltei para o caminhão com a sensação de que algo estava faltando. Revisei tudo de novo. Espelhos, portas, a cabine. Tudo estava no lugar, mas não conseguia tirar da cabeça que alguém tinha estado ali. Subi, dei partida e fui embora, mas continuei olhando os espelhos enquanto me afastava. Naquela noite terminei o trajeto sem problemas, mas os pensamentos não me deixaram dormir quando cheguei ao destino. O que realmente aconteceu naquele posto? Era algo sobrenatural, como alguns acreditam? Ou apenas pessoas aproveitando a solidão da estrada para fazer coisas erradas? Até hoje não tenho a resposta, e isso é o que mais me incomoda. Às vezes, nas minhas viagens noturnas, esses pensamentos voltam, e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais tempo, se fosse menos cuidadoso ou se não tivesse dado partida a tempo. Talvez eu nunca saiba, mas aprendi uma coisa. Na estrada não importa se você enfrenta algo paranormal ou humano. É sempre melhor estar alerta, não confiar no que parece normal e, acima de tudo, nunca parar em lugares desconhecidos.